Julgamento do STJD na quinta-feira. Do TJRJ no dia 30 de agosto. Consórcio Maracanã culpa Vasco pelo lamaçal. Essas e outras notícias agora no BFC, Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC, o Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco da Gama. Bom, vamos começar o nosso boletim de hoje falando sobre o julgamento na próxima quinta-feira no Tribunal Superior Desportivo, que vai ser o STJD, onde vai ser julgado novamente o caso lá do jogo contra o Goiás. Houve um erro processual e aí reabriram o processo. Então tem pessoas lá, tem um desembargador que está querendo dar mais jogos para o Vasco de punição e aí marcaram o julgamento para essa quinta-feira, deve ser por volta ali do horário de almoço, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Muito provavelmente, eles não vão ter coragem de punir o Vasco por mais jogos. Até porque o Santos, que pegou a mesma quantidade, aliás, o Santos pegou o dobro de quantidade dos jogos do Vasco, porém cumpriu a mesma quantidade. Ele teve um efeito suspensivo e ele pegou 4 jogos que já foi cumprido. O Vasco pegou os mesmos 4 jogos que também cumpriu. A diferença é que o Santos era reincidente. Há um ano atrás, o Santos tinha tido problema na Vila Belmiro, sofreu penalizações e voltou a ter problemas um ano depois. O Vasco, o último incidente que nós tivemos foi no jogo contra o rival, lá em 2017. Então, voltamos a ter problema no jogo contra o Goiás 5 anos depois. Então vai ser muita cara de pau os caras tentarem aumentar a pena de São Januário por conta desse jogo contra o Goiás. Relembrando o caso, teve sim objetos jogados no gramado, fogos jogados no gramado, tudo isso após o término da partida, diferentemente do que aconteceu no jogo com o Santos, que tudo isso foi feito durante o jogo acabou não tendo um fim lá na Vila Belmiro. Aqui a situação foi pós-jogo. E o agravante foi todo fora do complexo de São Januário. Foi nas redondezas de São Januário. Então, que era uma ação que tinha o poder público como responsável. Mesmo assim, o Vasco foi punido, cumpriu a sua punição desportiva e estão tentando agora reabrir o processo para ver se consegue aumentar a pena do Vasco. Eu, particularmente, acho que eles não vão ter essa cara de pau. Mas, como há 100 anos atrás, vivemos sendo perseguidos há muito tempo, então nada é impossível. Então, esse é um processo. Temos o processo do TJRJ, que já é um processo no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem a ver com a interdição do estádio pelo Ministério Público. Esse julgamento já está marcado para o dia 30, é uma quarta-feira, 30 de agosto, a 1h30 da tarde. Nesse julgamento vai ser feita aí a tentativa de liberação do estádio para que o Vasco possa voltar a jogar em São Januário com a sua torcida. Nesse caso do TJRJ, é um pouquinho mais difícil da gente opinar, porque a gente não sabe o que eles estão pensando em relação a liberar ou não liberar o estádio. O que tem a nosso favor é que a mídia toda vem falando do absurdo que é o Vasco não usar o seu estádio para mandar os seus jogos. Isso, inclusive, tem sido objeto de discussão entre os cronistas, os jornalistas, que dizem que o Vasco está tendo um prejuízo técnico porque não está contando com a sua torcida, não está podendo ter o apoio do seu público para poder incentivar. E isso realmente atrapalha demais o desempenho do time em campo. Então a gente está tendo um apelo da mídia, de alguns, obviamente, mas a grande mídia já está começando a falar sobre isso, não só os canais ligados ao Vasco, a grande mídia começa a levantar essas questões. Então,
É um ponto positivo, porque essa pressão popular, essa pressão da mídia acaba, de alguma forma, fazendo com que as pessoas responsáveis por essa liberação acelerem esse processo. Então a gente precisa urgentemente que isso seja resolvido para que a gente volte a ter paz, para que a gente volte a jogar no nosso estádio, com a presença da nossa torcida, e aí sim ter uma igualdade técnica em relação aos outros participantes do campeonato. Então esse é um ponto. Falando de mídia, você já deve ter ficado sabendo que o Renato Maurício Prado, que hoje dá os seus pitacos lá no UOL, meteu o pé na jaca e falou absurdos do nosso país, inclusive citando nas suas falas o episódio de racismo que houve na Espanha envolvendo o Vinícius Júnior e que o Payet teria, segundo palavras do Renato Maurício Prado, ficado do outro lado da história. Isso é grave, é muito grave. Ele chegou a chamar o Payet de roliço, de gorducho, alguma coisa nesse sentido. Até aí, tudo bem, ele tem todo o direito de achar o que ele quiser, mas ele pegou e mexeu no vespeiro que não é legal. Então pode ser aí que o Vasco, através dos seus advogados, até porque o Payet é um patrimônio do clube, o Vasco tem seus direitos de imagem, então tentando ferir a imagem do Payet, colocando num episódio lá de tempos atrás que aconteceu na Espanha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o Payet começar a jogar a bola que eu acho que ele vai jogar, vai começar a pintar um monte de urubu querendo desestabilizar o Vasco. Então a gente tem que estar muito atento. Na semana passada foi o PVC, que falou umas besteiras do Payet, agora o Renato Maurício Prado. Então, assim, vai aumentando o número de pessoas e aí só tem uma forma: o Payet entrar em campo e mostrar em campo do que ele é capaz. E eu tenho certeza de que ele é muito capaz e vai mostrar sim todo o seu potencial aqui no Brasil. Outro engraçadinho no dia de hoje, uma nota que saiu hoje à tarde do Fluminense, se queixando, obviamente, que a gente já imaginava, do estado do gramado. Eles foram já no jogo, pós-jogo do Flamengo contra o Olímpia, se não me engano, eles já tinham sido chamados a atenção pela Conmebol, até porque o Maracanã é palco da final da Libertadores, então a Conmebol tem todo o interesse em que o estádio esteja em perfeitas condições para a grande final, e eles anunciaram que o estádio vai, depois agora do dia 26, vai parar por um mês para tentar melhorar a condição do gramado. E antes da final, vai ter também uma paralisação para ajustar as condições do gramado. Bom, isso tem que ser feito, obviamente, porque o estado do gramado estava péssimo, e isso antes do Vasco entrar em campo. Não é culpa do Vasco. Obviamente, agravou em função da chuva e do jogo, não tenha dúvida disso, mas o gramado já vinha em péssimas condições. Não só o gramado, mas como várias dependências do Maracanã, pessoas que estiveram nas arquibancadas puderam comprovar que está um lixo, banheiro, torneiras vazando, uma série de situações que requer manutenção e que o consórcio, liderado aí por Flamengo e Fluminense, não estão conseguindo dar conta. Aí o seu Mário Bittencourt vem a público querer falar que a culpa é do Vasco. Eu não vou ler para vocês aqui a nota está aí sendo divulgada em todos os portais, eu só vou ler um trecho que ele faz o seguinte, que é um final dessa nota. Abre aspas. O lamaçal, que se formou principalmente na área situada no lado norte do estádio, foi legado da decisão monocrática proferida pelo desembargador Najib Slaib Filho. Ou seja, ele botou a culpa na decisão favorável do desembargador que liberou o estádio para o Vasco poder jogar. Então tem mais detalhes lá nessa nota, que não cabe aqui a gente ficar lendo, mas é uma vergonha o que o Fluminense entrou numa pilha de bater de frente com o Vasco. Cara, desnecessário, são umas coisas que não dá para entender. Dois clubes da grandiosidade do Flamengo e do Fluminense querer entrar em embate com o Vasco, sendo que eles estão todos errados nesse processo. Culpa do governo do estado, que não libera a licitação, já está indo para a 10ª renovação da liberação provisória que eles têm, porque eles não são
dono de nada, eles estão exercendo o direito ali provisoriamente de usar o estádio. Isso por conta da falta dessa licitação, porque com a licitação conseguiria-se fazer um investimento no gramado, conseguiria-se fazer um investimento no estádio, porque você vai ganhar uma licitação por 20, 30 anos, então você pode investir o seu dinheiro sem medo. Sem a licitação, quem é que vai fazer algum investimento correndo o risco de, se sair a licitação, um ano e meio depois, todo aquele teu investimento ir por água abaixo, porque você vai e perde a licitação. Então, isso por parte do poder público do estado do Rio de Janeiro, que não define essa questão de uma vez por todas. Então, é um jogo político, é uma quebra de braço, o Vasco fica no meio dessa confusão, teve seu estádio interditado, e isso também por culpa do MP do Rio de Janeiro, porque se o nosso campo tivesse liberado, a gente teria jogado em São Januário, e fim de papo, apesar de ter o direito, sim, de poder jogar no Maracanã, porque o próprio contrato diz que eles têm que ceder o estádio para outro clube do Rio, caso haja o pedido. Então, tanto é que nós ganhamos todas as vezes na justiça, as vezes que eles não cederam por livre e espontânea vontade. Então, isso é uma grandíssima besteira que esses homens estão fazendo, comprando uma briga desnecessária que só vem atrapalhar o próprio produto, que é o produto futebol. Eles só vêm estragar o que eles, na verdade, fazem parte. Porque esses embrólios jurídicos não interessam em nada ao torcedor. O torcedor quer o estádio liberado, quer o gramado em boas condições para que o espetáculo seja perfeito e bonito, e não quer essas confusões jurídicas que só atrapalham. Ele quer, na verdade, aparecer, e aqui a gente não vai dar mais ibope para ele. Bom, outro detalhe importante. O Gary Medel foi eleito eleito o jogador da rodada, através ali do videogame lá, o eFootball, todo final de rodada, ele elege um jogador, e o Gary Medel foi eleito o jogador da rodada. Muito legal, você está vendo aí na tela a foto do Medel. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para fazer um parênteses importantíssimo nessa trajetória aí de 3 jogos do Vasco, em que o Vasco vem subindo de produção. Vários jogadores estão subindo sim de produção, podemos citar aqui vários deles, mas eu queria dar um destaque muito especial para um jogador que, na hora que nós estivemos no pior momento dessa temporada, foi o único jogador que deu a sua cara a tapa. Foi o único jogador que bateu de frente com os torcedores quando invadiram o CT. Foi o único jogador que parava para dar entrevista, que chamava para si a responsabilidade. E eu estou falando de Léo zagueiro. O Léo fez uma entrevista muito legal no programa de segunda-feira à noite, o Boleiragem do Sport TV. Ele teve lá 20 minutos sendo entrevistado pelo Pedrinho, pelo Caio, pelo Dodô e pela Aline. E ele pôde realmente colocar para fora ali toda a sua emoção, toda a sua paixão, seu amor pelo clube, pelo Vasco, demonstrar o quanto o clube está unido, o quanto o time está unido, o quanto o time está com vontade de sair dessa situação. E eu queria destacar o Léo, porque realmente, no momento que foi o momento mais difícil, ele era o cara que estava nas entrevistas, é o cara que batia de frente, é o cara que dava a cara a tapa. E agora, que o momento estava começando a melhorar, eu acho que não é justo a gente dar espaço para outros jogadores e esquecer o Léo. Então, o Léo, primeiro porque está jogando um bolão, continua jogando um bolão. O Léo cedeu a braçadeira de capitão sem criar problemas, porque liderança não basta uma fita no braço. A liderança está no que ele faz no dia a dia, e ele diz nessa entrevista que é a relação dele com os funcionários, que é a relação dele com os companheiros, que é a vitalidade dele no campo, durante os jogos. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso que vai gerar essa liderança. Então, eu queria recomendar a todos que assistam. Está no YouTube, no canal do GE. Infelizmente, a gente não pode botar as imagens aqui porque tem direitos autorais, mas assista essa entrevista, uma entrevista de 20 minutos, em que o Léo se saiu muito bem. As perguntas foram também muito inteligentes e eu gostei muito da postura do Léo. Aliás, sempre gostei, desde que ele chegou no Vasco, ele sempre demonstrou esse carinho pela torcida e a torcida para com ele também. Então, nesse momento, eu queria realmente, assim como o Boleiragem fez, inteligentemente, colocando o Léo como destaque do programa, nesse momento de ascensão do Vasco, eu queria também aqui fazer a minha homenagem e dizer para o Léo
o quanto a gente é grato aí por esse trabalho, por esse esforço e por todas as vezes que ele deu a cara a tapa, que ele foi a público falar de que podíamos confiar que a gente ia sair dessa situação. Estamos caminhando, ainda está longe para isso acontecer, mas espero que a gente em breve consiga de fato sair. Como eu espero também que você se inscreva no canal, dê seu like, faça seu comentário, vai lá, marca o sininho das notificações, me acompanhe todo domingo às 8 horas da noite no canal Podcast Vascaíno, lá na live domingueira. Na segunda-feira eu sempre participo do Almoça Vasco ao meio-dia e da live Raiz às 6 da tarde. E eles têm lives meio-dia e 6 da tarde durante toda a semana. Vai lá, dá seu like, dá seu apoio. Em breve vamos estar fazendo live aqui no canal também, assim que a gente conseguir ter um número maior de inscritos. Então, para isso é importante que você se inscreva e dê essa moral pra gente. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.